Boa noite! Estamos aqui nessa quarta-feira, mais uma vez, reunidos, eu, Dr. Jorge Alex e vocês, para que façamos dessa noite uma noite inteligente, interessante, com conteúdos de informação. Vocês sabem que eu amo falar sobre o assunto saúde, mas eu amo ainda muito mais falar da prevenção de doenças. Tudo aquilo que a gente possa ter de conhecimento e informação correta, atualizada, que favoreça a nossa qualidade de vida e que previna doenças, eu acho de extrema importância, porque é muito mais barato prevenir do que curar. Isso todo mundo já sabe, o ditado antigo. E hoje o Dr. Jorge Alex, o nosso convidado, é um queridíssimo médico ginecologista. Um assunto interessante que nós vamos falar é a suplementação na saúde da mulher. Suplementação durante várias fases de vida da mulher. Doutor, como médico, vê a saúde da mulher de maneira integral. Né? Ele não fala só da parte ginecológica, da parte obstétrica, da parte exclusivamente feminina. Né? Ele fala da saúde da mulher como um todo, porque na verdade somos um ser único, somos um organismo que temos vários sistemas e órgãos e nós precisamos do quê? Que toda essa máquina inteligente que Deus nos deu funcione de maneira correta. Um desequilíbrio numa parte do corpo desequilibra o organismo todo, seja no intestino, seja no ovário, seja no útero, seja no cérebro, no estômago, há um desequilíbrio geral do organismo. Então, suplementação, você que está nos assistindo, já deu o seu like, eu tenho certeza, se você é mulher e você está interessada nesse assunto, comece a nos seguir aqui no canal. Pode fazer suas perguntas que serão respondidas. Deem sugestões de outros temas também que a gente possa trazer aqui no Pod Easy. E vamos então, vou passar para o Dr. Jorge Alex para que ele complemente a sua apresentação. Boa noite, Dr. Jorge. Boa noite, Zildinha. Mais uma vez, é um privilégio poder estar aqui falando sobre a saúde das nossas queridas pacientes e podendo trazer conteúdo aí científico, embasado, de qualidade, para que a gente possa ajudar a qualidade de vida de todas elas. É isso. Então, estamos alinhados na proposta da qualidade. Hoje nós sabemos, você que está nos ouvindo, o acesso à informação é muito grande. As pessoas pesquisam no Google, pesquisam no YouTube, né? Tem muita informação. Mas eu percebo também, o doutor deve perceber muito mais do que eu, que as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas. Qual suplemento tomar? Porque você ouve um vídeo falando da coenzima Q10, você ouve outro falando da vitamina D, você ouve outro falando do magnésio. Eu recebo na farmácia cliente que eu quero fazer o magnésio, a vitamina D, não sabe como estão os parâmetros bioquímicos no sangue, a pessoa não sabe, a pessoa ouviu o vídeo, puxa, para melhorar a articulação, para melhorar o calor da menopausa, para melhorar a TPM, falando mulheres em várias fases da vida, fica vendo um ou outro suplemento. Nós vamos trazer aqui, a nossa proposta é trazer para você aqueles suplementos que são muito importantes, né? E a doutor vai falar da sua experiência científica e da sua experiência prática também. E daí, doutor, eu pensei em começarmos, vamos falar da mulher mais jovem, que eu percebo que uma pergunta muito comum que chega para mim na farmácia, a mulher jovem, claro que dentre as demandas de uma mulher jovem com vida sexual ativa, são muitas, mas uma pergunta muito comum é a TPM. Para essa mulher jovem que tem ali a sua tensão pré-menstrual exacerbada, com dor, ou com irritação, ou com insônia, ou com ansiedade, todos aquele conjunto, quais os suplementos e qual é a orientação do doutor, inclusive em relação à alimentação, estilo de vida? Sim. Bom, primeiro eu queria falar que assim, tudo que a gente comenta aqui é de uma forma geral, né? Lembrando que cada mulher é única. Então, cada mulher, às vezes, precisa de uma orientação e de uma suplementação específica. A gente não faz uma receita de bolo que é igual para todo mundo, uma receita igual para todo mundo. Certo. Então, quando eu montei a minha clínica,
né? O meu sonho era fazer medicina de qualidade e com tempo, para poder ouvir cada mulher no tempo adequado e entender as necessidades de cada uma. Então, hoje em dia, quando a gente fala de TPM é extremamente comum. A gente sabe que uma média de 10 pacientes, a cada 10 pacientes, 8 sofrem de TPM, cada uma numa intensidade diferente. Essa síndrome, né, que muitas mulheres sofrem, ela não é uma coisa comum, é uma coisa comum, mas não é uma coisa normal, que você tem que achar que está tudo bem e tem que simplesmente aguentar. Não. Existe orientação e existe tratamento. O tratamento ele vai desde mudança de hábitos, como atividade física, dieta, uma dieta que eu chamo de dieta anti-inflamatória. Por quê? Porque essa síndrome da tensão pré-menstrual, ela está relacionada a substâncias inflamatórias, que são liberadas em grande quantidade nesse período perimenstrual e menstrual. A menstruação, né, que é a descamação do endométrio, a camada interna do útero, ela vem associada a uma liberação de grande quantidade de substâncias inflamatórias que também ganham corrente sanguínea e se distribuem pelo corpo inteiro, inclusive o cérebro. Sim. E no cérebro ela vai causar todo um problema ali de regulação de neurotransmissores que vai gerar nessa mulher toda uma alteração, inclusive humoral, de humor. Né? Fazendo com que ela sofra bastante durante esse período. Sim. E aí você vê, por exemplo, algumas pacientes que têm essa síndrome de tensão pré-menstrual mais intensa, ela inclusive altera o trânsito intestinal. Algumas chegam a falar até que o intestino solta mais durante essa fase. Algumas chegam a falar que tem até algum episódio de diarreia. Diarreia. Entendeu? E aí o que acontece? Eu preciso utilizar de meios onde essa mulher vai ter um ambiente menos inflamatório possível. Daí eu entro, por exemplo, com a orientação de dieta anti-inflamatória. Certo. Então, não adianta. Tem que diminuir carboidrato, principalmente carboidratos refinados. Tem que diminuir produtos. Quanto mais ela reduzir na dieta dela produtos industrializados, quanto mais ela buscar produtos naturais, é melhor também para a saúde dela, para diminuir essa produção de substâncias inflamatórias. E quando há necessidade, a gente entra com anti-inflamatórios, medicação mesmo. Mas isso aí vai depender, que nem eu falei, é de cada paciente, de cada caso. Não existe uma receita de bolo igual para todo mundo. Mas certo. Tem coisas, sim, que as mulheres, né, todos nós, né, já podemos seguir hábitos saudáveis. Isso é fundamental. E faz parte disso a atividade física regular. Perfeito. Aliás, atividade física regular. Hábitos saudáveis de vida. Quando a gente fala reduzir carboidrato, reduzir a farinha branca, que é inflamatória. O muito. Trigo no Brasil, infelizmente, ainda é mais inflamatório. Alta taxa de glúten também. Exato. Quando a gente fala em reduzir o excesso, o açúcar mesmo, aquele açúcar da cana que põe no cafezinho ou no suco, doces, excesso de chocolate, frituras, gorduras saturadas. Quando a gente fala isso, é para todas as faixas etárias, né, doutor? Estamos falando da TPM, mas isso daí serve para todas as idades. De todos os órgãos que influenciam na nossa saúde e que as pessoas às vezes menos se preocupam, é o intestino. É verdade. O intestino, ele, inclusive, ele tem um sistema neuronal próprio. Sim. E ele é o órgão que mais está envolvido com o sistema imunológico. Né? A quantidade de células imunológicas que envolvem o intestino, o trato digestório, né, é uma coisa muito grande. Então, a gente precisa dar atenção ao intestino, né, quando a gente quer melhorar a nossa qualidade de vida. Exato. Tá bom? E existem alguns suplementos que a gente também pode fazer para ajudar nisso. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, o paciente que às vezes já retirou a vesícula, fez a colicistectomia. Essas pacientes, muitas das vezes, eu não vejo repondo sal biliar. E é fundamental essa reposição. Por quê? Sais biliares. Os sais biliares, eles vão ajudar na emulsificação das gorduras, na digestão do alimento, exato, favorecendo a absorção de nutrientes saudáveis, inclusive as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, além de outros nutrientes. E a não reposição desses sais biliares envolve diretamente um processo inflamatório intestinal que desregula totalmente o metabolismo do corpo dessa paciente. Entendeu? Então, eu vejo muitas pacientes chegando na clínica como
qualidade de cabelo, pele, unha, dores articulares, dificuldade de perder peso. Intestino inflamado se traduz em dificuldade de perder peso. E aí eu vejo muita gente querendo partir para um tratamento já injetável, né, tratamentos que vão ajudar a emagrecer, sem se preocupar antes em melhorar essas qualidades de vida na alimentação e as suplementações que deve. E falando em vitamina, né, as vitaminas, por exemplo, hoje eu vejo como fundamental, inclusive faz parte da minha investigação, vitamina D, vitamina B12, cálcio, magnésio. Magnésio é fundamental para a saúde intestinal, para a saúde do corpo. O magnésio ajuda em várias funções e a nossa dieta é extremamente pobre em magnésio, extremamente pobre em ômega 3. Apesar da gente viver num país de um clima tropical, né, a maioria das pessoas tem a vitamina D baixa. Exato. Então, esses suplementos são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da paciente. Por que o magnésio é pobre aqui no Brasil? Por causa do nosso solo. O magnésio ele é encontrado em maior quantidade em solos onde tem atividade vulcânica. E o Brasil é uma terra muito antiga, nós não temos essa atividade, então o magnésio hoje eu vejo como fundamental para suplementar. Você pode dosar magnésio no sangue? Podemos, mas um nível de normalidade, né, não significa necessariamente que o magnésio está normal. Sim. Por quê? Porque a concentração principal dele não é no sangue, é nas células. Nas células. Então, quando, por exemplo, eu doso um magnésio numa paciente, eu doso assim, mesmo assim eu doso. Então, quando eu vejo um magnésio ali próximo do limite da normalidade, ainda normal, mas próximo ali do limite inferior da normalidade, e a paciente tem alterações, né, que eu vejo que podem estar relacionadas à deficiência desse magnésio, eu suplemento. E é impressionante como a paciente vem melhorando. Então, melhora a função intestinal, melhora proteção cardíaca, melhora controle de pressão arterial naquelas pacientes que têm hipertensão. Inclusive nas minhas gestantes, principalmente aquelas com fatores de risco para hipertensão arterial, eu já faço suplementação de magnésio. Exato, eu vejo as suas suplementações, é importantíssimo. E normalmente eu consigo uma estabilização, uma proteção muito grande, inclusive durante o pré-natal dessas pacientes. Então, assim, o objetivo da gente olhar para a paciente como um todo, independente da especialidade médica, é muito importante. Isso é uma coisa que eu vejo assim aos poucos não, já tem bastante tempo que isso vem se perdendo, né, com as super especializações. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que é um sonho que eu tinha e que hoje eu consigo exercer, né, na minha clínica, que é poder realmente olhar para o paciente como um todo, não só a parte ginecológica, embora essa seja a minha especialidade. Por isso que o Dr. Jorge Alex está aqui hoje no nosso podcast. Você que está nos acompanhando pode encaminhar sua pergunta, pode dar sugestões de temas, porque o tema saúde da mulher, gente, é muito amplo. São várias fases da nossa vida. E falando do magnésio, às vezes o cliente ele fica um pouco confuso, falar da minha experiência prática na farmácia. Porque eu vi que o magnésio ele é bom para o intestino. Eu vi que o magnésio... Outro cliente, outro. Eu vi que se eu tomar o magnésio antes de dormir, vai ser bom para dormir melhor. Qual o magnésio? Aí vem outro cliente. Eu vi que o magnésio é bom para articulação e ossos porque eu estou com artrose. O outro vem com a osteoporose. O outro vem com a questão da cognição, memória. Minha memória está ruim, eu tive dengue, minha memória está ruim, tive Covid. Força muscular. Então, TPM, né? Vejam que o magnésio tem essa aplicação, o doutor já falou, para todas as fases da vida da mulher, do homem também, e ele tem várias indicações. Existem vários tipos de magnésio. Só para esclarecer para você que está nos assistindo. Assim, hoje em dia, quando a gente fala de magnésio, dá um livro, né? Dá um livro, seria fazíamos uma pós-graduação em magnésio. Porque tem uma coisa interessante que às vezes as pessoas, hoje em dia, principalmente quem procura se informar na internet, né, no Google, sim, né, vê magnésio quelado, ferro quelado. O que é esse negócio de quelado? O quelado significa que eu peguei uma molécula e uni a outra. Exato. Então, no caso do magnésio, eu posso quelar ele, né, como se fosse colar, mas o termo certo é quelar ele, é uma outra molécula. E aí eu tenho magnésio bisglicinato, magnésio taurato, trionato, enfim, N magnésios, porque quando você faz essa associação, você meio que está direcionando ele mais para uma determinada função. Exatamente. Né? Exato. Então, mas quando você toma inclusive na sua farmácia, tem um magnésio que eu mesmo uso. Verdade. Que ele vem com 4 tipos de magnésio. Tipos de magnésio, né? Exato. Que
eu acho fundamental e eu não abro mão de tomar todo dia. Todo dia. Veja, então, para a saúde do homem também, estamos falando da mulher, mas para a saúde do homem. E esses quelatos, que é o magnésio com glicina, magnésio com treonina, essa quelação que se faz junta, ele melhora a absorção do mineral, ele é melhor absorvido, ele é melhor quebrado na digestão quando passa pelo estômago, quebra mais facilmente, separando o magnésio dos aminoácidos, ele tem uma maior, que nós falamos tecnicamente, biodisponibilidade, significa que ele é mais aproveitado pelo nosso organismo. Sim, por isso a importância de uma farmácia de qualidade. Obrigada, doutor, obrigada, exatamente. O doutor falou que eu ia falar. Por isso é importante uma farmácia de confiança e por isso é importante o acompanhamento profissional. Quero chamar a atenção aqui, o doutor falou, posso pedir o exame de sangue para dosar o magnésio. Magnésio, cálcio, selênio, zinco, vitamina D, vitamina C, pode pedir? Pode. Muitos médicos pedem. Mas tem que saber interpretar o exame. Não significa porque o exame veio ali aparentemente normal que realmente não precisa, às vezes, suplementar, né? Exato. Eu costumo falar que eu peço exame, mas eu não trato exame, eu trato paciente. Eu vejo os sintomas e a necessidade de cada paciente. Exato. E essa questão do nosso solo pobre no Brasil, e o solo ele está exaurido, cansado de tanto plantar a monocultura. Precisaria ter, né, um solo mais adubado, sem agrotóxicos, no mundo perfeito, sem venenos, e precisaria termos um solo mais rico. Então, a gente já parte do princípio que o magnésio vai estar baixo, que o selênio vai estar baixo. Antes, você falava, você come 2 castanhas por dia e você já vai estar abastecido de selênio. Hoje a gente não sabe se essa castanha realmente está rica de selênio com o solo que nós temos. Então, a suplementação ela é bem-vinda, mas ela precisa ser orientada por um profissional. Senão você que está nos ouvindo vai entrar no nosso querido Dr. Google e você vai querer tomar tudo que existe. Não, fica inviável, até porque vai ficar uma despesa muito alta, porque esses suplementos, principalmente de qualidade, a gente sabe que tem um certo custo. Sim. Né? Então, e se o seu intestino não estiver bom, você não vai... Você vai estar jogando dinheiro fora. Você vai estar jogando dinheiro fora. Então, o doutor falou assim, muito polidamente, às vezes a pessoa quer emagrecer, quer entrar com injetável. O injetável é o Ozempic, que nós conhecemos, que é o mais famoso da galera. Agora tem um novo aí, tá sabendo? Né? Agora saiu um mais caro. O Mounjaro. O Mounjaro. A indústria farmacêutica, ela vai atualizando gerações e gerações, porque vende mais e porque vai sofisticando, vai subindo o preço. Sim. E às vezes a pessoa quer investir num produto de R$1.000 num só por mês, sendo que você vai na quitanda, compra bastante frutas e verduras, né? Você vai ao médico, faz o seu check-up anual, seus exames, regulariza a dieta, né, doutor? Doutor, tem que fazer dieta, tem que ser, né, ali disciplinada, tem que fazer atividade física? Tem. Não tem como fugir disso, entendeu? Ó, essa medicação nova agora, o Mounjaro, que o pessoal está começando a falar, pouca gente ainda ouviu, né? Hoje, uma ampola dela vai começar a ser comercializada. Já se fala em 9 a 10 mil reais. Meu Deus! Uma ampola para um mês de tratamento. Nossa. 6 meses de tratamento, dá uns 60 mil reais. Então, assim, gente, vamos focar no arroz com feijão, né? Na dieta, na atividade física, né? Na qualidade de vida, sono é fundamental. Recentemente, a gente descobriu, através de estudos científicos, que o sono, a gente já sabia que o sono é fundamental, né? Para recuperar as nossas energias, né? Para ajudar. Mas agora já está provado cientificamente que a falta de sono adequado aumenta absurdamente o risco de demência, principalmente Alzheimer. Né? Existe uma molécula, né? Uma proteína, né? No nosso cérebro, que já sabia que existia na pele, mas agora cientificamente provado que tem no cérebro, se chama aquaporina. E o que acontece? O líquor, que o líquor, ele é basicamente água, 99% dele é água. E o que é o líquor? O líquor é aquele líquido que protege o nosso cérebro, a nossa medula, o nosso sistema nervoso central. Né? Esse líquor, ele entra no nosso cérebro, né, através das fissuras lá cerebrais, e ele consegue, através dessa proteína chamada aquaporina, ser bombeada para o interior do cérebro
para que o próprio líquor, vá retirando todas as substâncias tóxicas que ficam acumuladas como resultado do nosso metabolismo cerebral ao longo do dia. Então, durante o dia, o nosso cérebro funciona como se fosse uma festa, né? Uma rave, né? A gente está aqui conversando, trabalhando, pensando, não sei o quê, estudando, né? E o nosso cérebro está lá funcionando, liberando um monte de substância tóxica. À noite é que essa limpeza vai ser feita. E aí essas aquaporinas, elas abrem e bombeiam o líquor para o interior do cérebro, que vai lá limpando, tirando todas essas substâncias, para que no dia seguinte você esteja pronto para um novo dia, para suas atividades cerebrais. Então, se você não tem uma boa qualidade de sono, essas aquaporinas não abrem, ou abrem de forma muito ruim. Né? Essas substâncias, principalmente uma substância chamada beta-amiloide, vai acumulando no cérebro. Ao longo do tempo vão formando placas amiloides, principalmente numa região chamada hipocampo. E ao destruir porque essas placas amiloides, à medida que elas vão se acumulando, elas vão dificultando a vascularização, a oxigenação e a nutrição dos neurônios. Principalmente nessa região chamada hipocampo, que é a região da memória. E aí, vem o risco de doenças. Aí vem o risco das doenças, principalmente Alzheimer. Olha a importância do sono, isso agora já cientificamente provado. Cientificamente comprovado. Eu sempre uso de forma lúdica para os nossos clientes entender que o nosso organismo à noite, quando ele faz esse reparo metabólico, é importante que a gente durma, é como se fôssemos um organismo cheio de vidrinhos, aqueles vidrinhos, tubos de ensaio de laboratório. E à noite esses vidrinhos, um está meio vazio, o outro está meio cheio, um está transbordando, o outro está totalmente vazio. E à noite há um equilíbrio metabólico no nosso corpo. Então, nós fomos feitos para dormir. Para cada um, depende o número de horas de sono. Para mim tem que ser 8. Mas no mínimo 8 mesmo. 8 para mim, menos de 8 para mim sacrifica meu organismo. Agora, eu acordo com a cabeça cansada menos de 8 horas. Agora é 8 horas de sono de qualidade. Qualidade. Não adianta dormir tomando um benzodiazepínico. Né? Não. Exatamente. Qualidade. E o que melhora a qualidade de sono? É óbvio que N coisas, né? Sim. Porque às vezes as preocupações, né? Enfim, a qualidade de vida de cada paciente. Mas se você busca dieta saudável, se você busca atividade física regular, né? Se você busca inclusive meditação, entendeu? Controle da respiração. Né? Normalmente, os psicólogos, existem inclusive orientações, né, de terapia comportamental para que a pessoa aprenda, inclusive, a equilibrar sua respiração, para controlar sua ansiedade. Né? Então, toda vez que você busca, né, acalmar a sua mente, né, trabalhar o seu corpo, se alimentar de forma saudável, isso vai ajudar bastante na sua qualidade de sono. E outra coisa, evitar excesso de tela. Antes de dormir. Tela. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem um sistema, né, de toda uma rede neuronal que faz você despertar, que entende que está chegando a hora de você dormir. Né? E se você fica com estímulo luminoso muito forte ali, muito tempo, esse sistema ele fica ativo mais tempo e dificulta o seu sono. Agora as pessoas costumam levar o celular para a cama e ficar na tela antes de dormir, ou na televisão. Aí quando até tarde. Quando você vê, deu lá 9, 10, 11 horas, meia-noite você está lá. E o tempo passa, às vezes, sem você perceber, ficando lá, né, rolando tela, enfim. Sim. Aqui a gente fala, rede social, internet, ela tem toda essa tecnologia que a gente hoje em dia tem, ela é excelente, porque ela realmente facilita muito a vida da gente, né, em vários aspectos. Mas a gente tem que saber dosar isso. Sim. Tá? Inclusive para as nossas crianças. Então, estamos vendo cada vez mais crianças muitas horas no celular, no videogame. Com nível de ansiedade alto, com dificuldade de memória. Por quê? Porque não dorme bem. Não dorme bem e o excesso de tela também dificulta até o pensamento, né? Falta de atenção. Falta de atenção, exato. Essas placas amiloides que o doutor falou no cérebro, me lembrei de uma substância que nós temos, um medicamento natural, chama Bacopa.
ele reduz placas amiloides, ele é interessantíssimo na prevenção do Alzheimer, na melhora da qualidade da memória, porque tem estudos mostrando que a Bacopa monnieri, ela diminui essas placas que formam no cérebro, que é um risco para Alzheimer, né? Então, sempre existem produtos naturais com estudo científico. Eu só trabalho com produto que foi estudado e tem comprovação. E lembrar que para a memória, a gente já falou aqui do magnésio, tá? Mas a B12 e o ômega 3 também são fundamentais. Então, quando a gente fala suplementação e proteção de memória, é magnésio, B12 e ômega 3. Esses são os principais. Exato. Ômega 3, cada vez mais estudos, né, doutor? Sim, ômega 3 hoje já está provado também, que protege, inclusive, contra câncer de mama. Ah, contra câncer de mama? Contra câncer de mama. Isso já é um estudo, já tem um tempo agora, foi em 2017, né? Um estudo feito na Dinamarca com um número de pacientes muito grande, e se provou através desse estudo que, de fato, as mulheres que fazem reposição de ômega 3, não é que não vai ter câncer de mama, mas reduz bastante o risco de ter câncer de mama. Sim, e para a cabeça também. As minhas pacientes a partir de 35 anos, eu já oriento todas elas a suplementar o ômega 3. É um suplemento que veio para ficar, e cada vez mais estudos. Assim como a vitamina D. Em que situações você indica a vitamina D, além do exame de sangue, né? Que você a vitamina D eu doso, né? Dosa. A vitamina D eu doso, né? Hoje em dia, a gente preconiza uma vitamina D, eu, pelo menos lá na clínica, uma vitamina D pelo menos 60. Quando a paciente traz para mim e dá uma vitamina D lá de 60, eu não preciso suplementar. Sim, sim. Mas, deu uma vitamina D de 23, 24, às vezes 30. Se você for ver nos padrões de normalidade, ele está dentro da normalidade. Mas não, a gente sabe que a gente precisa de mais quando a gente objetiva a qualidade de vida. Sim. Né? E qual a importância da vitamina D? Né? Fortalecimento dos ossos, perda de massa óssea, né? Para que essa mulher lá no futuro, no pós-menopausa, tenha menos risco de osteoporose. A vitamina D para a mulher que já começa a diminuir estrógenos, está no climatério, entrando na menopausa, com a queda dos estrógenos, complica ainda muito mais a metabolização da vitamina D. Então, é importante monitorar os parâmetros e suplementar. E não é só isso, não. Até para a função da tireoide também ela é importante. Sim, entendeu? Exato. E hoje em dia, quando eu faço a reposição de vitamina D, eu não faço ela pura, não. Tá? Normalmente eu faço uma associação com cálcio, né, o próprio magnésio e vitamina K. Por quê? Porque essa associação ela melhora o direcionamento da vitamina e do cálcio dos seus metabólitos para onde eu quero. Perfeito. Né? Porque quando a gente faz reposição de vitamina D isolada durante muito tempo, né, eu aumento o risco de calcificação, inclusive, dos vasos sanguíneos. Né? E ao longo do tempo, isso pode também aumentar a chance de hipertensão arterial. Certo. Né? Então, hoje em dia, quando a gente fala de reposição de vitamina D, principalmente a longo prazo, a gente normalmente faz essa fórmula, essa associação. Associada. E vocês viram a importância do conhecimento, da atualização científica, dos estudos que mostram e do acompanhamento, que se você mesmo vai lá, eu posso ir no laboratório, dosar a vitamina D e tomar por minha conta? Você pode, mas você não deve. Porque você precisa saber como a idade que está, os sintomas que tem, qual que é o nível dessa vitamina D e associar para que realmente ela chegue no destino, que ela chegue nos ossos, por exemplo, e não nos vasos sanguíneos para causar uma calcificação. Tudo tem uma explicação. Outra suplementação que eu presto bastante atenção também nas minhas pacientes, é aquelas pacientes que têm hipercolesterolemia, dislipidemia, né? Alteração das gorduras, do colesterol, dos triglicerídeos, e que precisa, por acaso, tomar alguma medicação para controlar essas gorduras, principalmente as vastatinas, né? A reposição associada de coenzima Q10. Né? Porque é muito comum os pacientes que têm esse tratamento, né, com as medicações para reduzir o colesterol, né, ter uma queixa de cansaço muito grande, falta de disposição. Por quê? Porque essas medicações, elas naturalmente já diminuem a coenzima Q10, que é uma molécula fundamental na nossa respiração celular, no reaproveitamento da molécula que nos dá energia, que é o ATP. Né? Ela atua muito nessa reciclagem lá nas mitocôndrias, que são organelas celulares. Então, a deficiência dessa coenzima Q10, detona com a energia da paciente. Exato. A pessoa fica cansada. E aí eu vejo muita paciente que faz tratamento,
com uma atorvastatina, com uma rosuvastatina da vida, e que não associa com a enzima Q10. Com a enzima Q10. O cansaço, a fadiga, que é bem comum, e pelo próprio estilo de vida, as mulheres trabalham muito, têm muitas responsabilidades com casa, com filho, com família, com trabalho. As mulheres reclamam muito dessa fadiga mental. Pode estar associado, então, ao efeito colateral de estar tomando uma estatina, né? Estou tomando uma estatina para baixar o colesterol, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, são várias, existem várias. Sim. Pode estar associado com uma queda de vitamina B12, que também dá cansaço mental. Então, por isso que é importante avaliar, né, o sintoma, avaliar o estilo de vida da pessoa. E também na questão, quando a gente fala de inflamação, né, doutor, só para reforçar esse conhecimento aqui, essa informação, quando nós falamos de inflamação, nós estamos falando do intestino inflamado, por exemplo, que chega essa inflamação a nível cerebral, no estômago, no organismo inteiro. Nós estamos falando de uma inflamação crônica pelo estilo de vida inadequado, pelo hábito alimentar inadequado, porque a alimentação não tem nada que está reduzindo os radicais livres e diminuindo a inflamação. Então, quando a gente fala de uma suplementação, de uma dieta anti-inflamatória, às vezes você não precisa nem pedir o exame de sangue, porque existem exames de sangue com os marcadores inflamatórios. Sim. Pelo próprio estilo de vida, a pessoa é fumante. O cigarro com certeza, né? O cigarro, ele inflama, não desinflama, não é saudável, todo mundo já sabe. Então, a pessoa chega lá, pressão alta, um exemplo, diabetes, sobrepeso, fumante, álcool em excesso e fast food, né? Então, final de semana é muito hambúrguer, é muita batata frita, é muita pizza. E aonde que está ali a comida de verdade, a dieta saudável? E temperos industrializados. Tempero, pode comer tempero, mas de preferência o mais natural possível, de preferência feito em casa. Temperos industrializados vem com carbamato, vem com um monte de substância que também inflamam demais o intestino e o corpo. Sim, reduzir, como o doutor já falou lá no início, reduzir o industrializado, o processado, buscar mais a comida natural e saudável. E essa correria nossa do dia a dia, né, dificulta muito uma alimentação saudável, né? Sim. Porque muitas das vezes, na hora que dá, come o que tem, come o que vai, né? Mas se a gente não tentar buscar isso, a gente tem que estar orientando e o tempo todo tentar se organizar. Eu encontro adultos, eu pergunto, você come fruta? Eu falo, fruta eu não como nenhuma. Não gosto. Tem crianças que tem criança que se você der uma fruta na mão dela, ela fica olhando e não sabe que fruta. Mas se o adulto não come, como é que a criança vai comer a fruta? Eu pergunto, ele não gosta, mas você come? Eu pergunto na farmácia, mas você come a fruta? Você compra, você põe na mesa a fruta, bate um suco, né? Sim. E daí se você não dá esse exemplo para a criança também não come. E as frutas e verduras que traz ali um aporte de vitaminas, né, e de antioxidantes para desinflamar esse organismo. Sim. Então, voltamos a falar de alimentação saudável. E não é só suplementação, é a alimentação. Quando a gente fala suplementação, não é só comprimido, não. Não. É a comida mesmo. Primeiro lugar, né? Primeiro lugar é a comida. O suplemento, eu sempre falo assim, como o próprio nome diz, é para suprir, complementar aquilo que faltou na alimentação. E como a nossa alimentação nunca vai ser perfeita e o solo brasileiro também é pobre em vários nutrientes, então a gente suplementa, e todos esses suplementos que o doutor falou aí, que são os mais importantes, os mais comuns, mais personalizado para cada tipo de pessoa. Exatamente, com a necessidade de cada um. Necessidade de cada um. Voltando a falar naquela mulher que tem TPM, doutor, eu vejo hoje também muitas mulheres jovens usando anticoncepcional sem uma orientação do profissional. Sim, isso é um problema seríssimo. Gostaria que o doutor comentasse, porque anticoncepcional, gente, é hormônio, né? É medicamento. Por exemplo, quando a gente fala de tratamento hormonal, que eu sou super a favor, já queria deixar claro aqui, que eu gosto bastante do tratamento hormonal. É óbvio, mais uma vez falando, vendo cada mulher, cada paciente individualmente, né? Se tem muito mito e muita preocupação quando a gente fala de tratamento hormonal, por causa de mitos antigos, principalmente risco de câncer de mama. Certo. Né?
Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo essa mesma preocupação com o uso de anticoncepcional. É uma que disparidade. É hormônio. É hormônio. É uma disparidade, né? Às vezes a mulher, ela vai lá, o adolescente vai lá de forma aleatória numa farmácia e pega lá um anticoncepcional que a amiga indicou e começa a tomar, sem ter noção de se realmente ela pode, se aquele é o adequado para ela. Então, por exemplo, hoje em dia, quando a gente fala de anticoncepcional, também já é um tratado, né? Já é um livro, né? Só sobre esse assunto. Com certeza. Principalmente a contracepção hormonal, porque existe pílula, existe injetável, Sim. existe anel vaginal, existe implante, enfim. Mas, de uma forma geral, existem contraindicações muito importantes ao uso de anticoncepcional, principalmente quando esse anticoncepcional é combinado. O que é um anticoncepcional combinado? Hormonal. Ele tem estrogênio e progesterona na fórmula. Então, por exemplo, é contraindicação método combinado paciente que tem enxaqueca. Por quê? Porque aumenta o risco de acidente vascular cerebral isquêmico. E eu vejo muitas mulheres fazendo uso com enxaqueca sem ter noção do risco que está correndo. Tem pacientes que têm maior risco de trombose por algum fator, que também tem que evitar o uso desses métodos. Né? Tem pacientes hipertensas. Enfim, existem fumantes com mais de 35 anos. Por exemplo, paciente com mais de 35 anos fumante não pode usar um método desse. Sim, com varizes. Então, a gente precisa ver cada paciente para poder orientar o método mais adequado para ela. Doutor, existem métodos hormonais que essas pacientes poderiam usar? Sim. Normalmente, métodos que só têm um tipo de hormônio, né? Um progestágeno, que a gente fala. Né? Por exemplo, um método hormonal que eu gosto bastante, indico bastante na clínica, mas que ainda existe muito mito, é o DIU hormonal. Né? Não sei se eu posso falar o nome aqui. Podemos. Que existem 2 tipos, né? Que é o Mirena. No Pode Easy tudo pode. Então tá ótimo. Boa. Essa aí vai pegar. Gostou, Pedro? Então, existe... Desculpa, eu cortei. Imagina que existe o Mirena e existe o Cailina, né? Que é menorzinho, né? De acordo com o tamanho ali do útero de cada paciente. Mas, enfim, é um método hormonal excelente que praticamente não tem contraindicação. Né? E que a ação dele é basicamente uterina. Né? E que é com progesterona. Com um tipo de progesterona. Um tipo de progesterona. Exatamente. Então, assim, antes de você tomar um método hormonal, principalmente pílula, procure saber se realmente você pode utilizar aquele método. Então, vá num profissional especializado, faça exames de rotina. Né? Vejam, por exemplo, se eu vou prescrever anticoncepcional, eu tenho que saber como é que está o nível glicêmico dessa paciente. Eu preciso saber como é que está o nível de colesterol dessa paciente. Né? Como é que está o nível de triglicerídeo. Porque, por exemplo, uma pílula, eu posso aumentar a taxa de triglicerídeo da paciente até 50%. Puxa. E se ela já tiver um triglicerídeo alto? Entendeu? E foi lá, pegou no balcão da farmácia, está tomando sem saber o risco que está correndo. Sim. Né? Então, precisa saber direitinho, né, o que pode tomar, o que não pode e se pode, como tomar. Exato. E qual o melhor método para cada paciente. Eu vejo também, na minha experiência, doutor, muita adolescente tomando anticoncepcional igual da amiga para reduzir acne e oleosidade na pele. E às vezes até percebo que a mãe acha que está dentro de uma normalidade, sem indicação médica. Por conta própria. Esse é o problema. Acha que é normal tomar um anticoncepcional. Mas outro dia eu falei para uma mãe, mas é hormônio, é carga hormonal. Né? Na minha farmácia eu não faço. Mas você tem que tomar esse cuidado de ter orientação profissional. Na minha opinião, a comercialização dos métodos contraceptivos hormonais, eles deveriam ser somente com prescrição médica. Entendeu? Para evitar essa automedicação. Entendeu? Mas, de fato, os métodos que têm estrogênio na fórmula, assim, o estrogênio é aquele primo chato, mas que às vezes é necessário por alguma condição, entendeu? Sim. Porque o que faz essa anticoncepção mesmo é o progestágeno. Sim. Mas o estrogênio, ele vem na fórmula, né, de alguns métodos, principalmente porque ele ajuda bastante a programar o sangramento. Né? Eu trabalhar o sangramento dessa paciente do jeito que eu quiser. Se eu quero fazer ela sangrar todo mês, a cada 2, 3 meses, ou simplesmente se eu quero que ela fique em amenorreia, sem sangrar, por algum motivo. Certo.
E ele tem alguns benefícios, o estrogênio. Ele não é totalmente ruim, né? Por exemplo, ele ajuda a controle da oleosidade da pele, tratamento de acne. Ele tem alguns benefícios. Ele ajuda muito no controle da TPM. Entendeu? Então, ele tem os seus benefícios. Sim. Mas tem que ver para quem eu posso e para quem eu não posso. Sim. É individual. É isso. Não dá para generalizar. Então, tudo que a gente está comentando aqui, de uma forma geral, você que está aí nos ouvindo, né, entenda que é importante você procurar um médico, o seu médico de confiança, fazer os seus exames de rotina, para saber não só suplementação, mas como métodos anticoncepcionais ou qualquer outro tratamento, o que de fato é melhor para você. Exato. Não, vocês adolescentes não tomem o anticoncepcional da amiga. Foi bom para minha amiga, comprei, estou tomando, porque reduziu a oleosidade, reduziu a acne, minha pele está ótima. Né? E está tomando por conta própria, sem saber se realmente isso é importante. O risco que está correndo. São medicações que eu prescrevo, são medicações eficazes, mas é aquilo, né? Eu prescrevo para quem eu sei que realmente... Não, tudo tem... Por que veio ao mundo, né? Por que aquela medicação veio ao mundo? Ela tem uma função. Quando ela está na mão errada, no momento de vida errado da pessoa, os prejuízos são muito maiores do que os benefícios. Por isso que a necessidade da individualização do tratamento, da personalização e do profissional responsável para ver, né? A gente vê também exames periódicos, né, doutor? Muita mulher que não faz os exames de rotina. Em todas as fases, é importante que você tenha já os exames que são indispensáveis. Sim. No mínimo uma vez ao ano. Eu gostaria que o doutor falasse nas fases de vida quais são os exames indispensáveis, assim, em geral. Olha, assim, existe normalmente, quem norteia, principalmente aqui no nosso país, essa rotina periódica é o Ministério da Saúde. Certo. Tá? Mas existem as sociedades, né, de pesquisa e as sociedades de cada especialidade, como, por exemplo, na minha área, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, né, a FEBRASGO, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, né, e que dão algumas orientações que, às vezes, não concordam exatamente com o Ministério da Saúde. Então, por exemplo, mamografia, por exemplo, a gente orienta pela sociedade a cada ano a partir dos 40 anos, ou no máximo a cada 2 anos. Né? Pelo Ministério da Saúde, só a partir dos 50 anos. É muita coisa, esperar até 50 para você assim, é uma questão que eu tenho um embasamento ali, eu tenho um protocolo, enfim, né, que até certo ponto, né, se eu quisesse tomar essa conduta, né, eu estaria embasado, mas pesa a minha consciência. Né? Imagina se eu pego uma paciente com 40, 48 anos, que já tem ali um nódulo inicial suspeito, e eu simplesmente deixo passar porque... Sem querer desrespeitar aqui o Ministério da Saúde, ou qualquer profissional que siga essas orientações, né, eu não me sinto confortável. A mesma coisa Papa Nicolau. Né? Papa Nicolau é orientado a partir dos 25 anos. Se você tem 2 exames normais, você pode estar fazendo aí a cada 3 anos. Entendeu? Mas eu já peguei paciente na minha clínica com 23 anos com lesão pré-neoplásica, um NIC3. E aí? E se eu... mas se é uma lesão que leva tempo até de fato virar... Mas e se realmente não passa tanto tempo assim? Porque hoje em dia as meninas começam a ter relação sexual muito cedo. Né? Existe uma sexualização infantil, inclusive na internet, que os pais que estão atentos se preocupam. Né? Então tem essa questão também. Então eu tenho na minha clínica conduta minha, tá? Que o CRM me protege como autonomia profissional. Né? Toda paciente minha, né, que inicia sua vida sexual, né, eu já inicio toda a investigação e coleta de exames. E aí eu colho Papa Nicolau. Se essa paciente tem algum sinal de uma inflamação maior no colo do útero, eu também já faço pesquisa para DSTs, incluindo clamídia, gonococo, entendeu? Faço investigação do conteúdo vaginal no microscópio, que a gente hoje em dia chama de microscopia do conteúdo vaginal. Interessante. Que é uma técnica que está se tornando um pouco mais comum hoje em dia, mas tem muitos locais que ainda não oferecem esse exame na hora da consulta. Na hora da consulta. É um exame que tem que ser feito na hora da consulta. Entendi. Né? E além disso, esse exame de sangue, as sorologias, conforme a necessidade de cada paciente, principalmente quando essa paciente já está planejando aí engravidar, né? Uma consulta que eu chamo muita atenção, que é importante, que é a consulta pré-concepcional.
né, para a gente poder planejar essa paciente da melhor forma possível para que ela tenha menos riscos desde a concepção até o parto dela, entendeu? Então, exames, por exemplo, de sorologia, a atualização das vacinas, que é fundamental. Eu vejo hoje em dia as pessoas se preocuparem ou terem pouco conhecimento sobre vacinação. Sim. Então, por exemplo, se uma paciente minha está planejando engravidar, eu vejo, ó, como é que está a sua sorologia para rubéola? Você está vacinada? Além de ter sido vacinada, tá imune? Né? Tem anticorpos adequados? Você já teve varicela? Se não teve, vamos vacinar, porque hoje em dia existe vacina para varicela. O que é varicela? Catapora. Sim, né? Importante. Então, é muito importante, hoje em dia, já que existe essa vacina, a paciente, quando engravidar, já está protegida. Porque uma das coisas que preocupa muito a gente é uma grávida que nunca teve catapora. Ter catapora na gravidez. Na gravidez. Nossa, isso aí é uma preocupação muito grande, porque afeta o feto, né, o bebê. Então, outra coisa, hoje em dia existe vacina da dengue. Né? A dengue mata a gente. E a gente tem uma alta incidência de dengue no nosso país que é negligenciada, inclusive pela grande mídia. Não estou aqui entrando em questão política, não. Mas que é importante, existe vacina para isso. Então, vamos vacinar, já vamos deixar tudo certinho para quando ela engravidar, ela estar o mais protegida possível. Proteção. E durante a gravidez, existem vacinas próprias que podem e devem ser feitas durante a gravidez. Aí são vacinas específicas, como, por exemplo, da coqueluche, hoje em dia da bronquiolite. Interessante. Que já existe, né, principalmente para proteger... Depois que ela está grávida? Não, na gravidez. A gente vacina ela na gravidez com o objetivo dela aumentar a produção de anticorpos, para que esses anticorpos passem através da placenta para o bebê, para quando ele nascer, ele já ter uma imunidade ali passiva de anticorpos da mãe no sangue dele, né, principalmente durante os 6 meses de vida. Nossa, interessantíssimo. A criança já nasce protegida. Já nasce protegida. Quais são essas vacinas para a mulher gestante? A gestante, existem algumas vacinas que a gente pode fazer. Né? A gente pode fazer a DTPA, né, que é difteria, tétano, e o PA é pertusse celular, que é o componente da coqueluche, para dar imunidade contra a coqueluche. Nós temos a da bronquiolite, que hoje em dia a gente só tem uma por enquanto, que é a Abrisvo. Essa a gente faz na paciente lá entre 24 a 36 semanas, de preferência entre 28 e 34 semanas, para que proteja contra a bronquiolite. O que é a bronquiolite? A bronquiolite é uma infecção respiratória causada por vírus. O principal vírus é o vírus sincicial respiratório, e que muitas das vezes causa um quadro respiratório grave no bebê. Entendi. Né? Por vezes levando a óbito. Meu Deus. Entendeu? É sério? Então, hoje em dia a gente já existe essa vacina, não está disponibilizada no SUS, só na rede particular, tá? A da coqueluche tem no SUS, tá bom? E além dessas vacinas, a gente vê também como é que, se ela está imunizada, se ela já tem cobertura para hepatite B, né? A Covid, né? Covid, hoje em dia, já existe uma vacina, né? Depois de algum tempo se falando, estudando sobre Covid, vacina, uma vacina que pode ser feita na gravidez com segurança, né? XBB, que a gente faz a Covid. Então, se essa paciente ela tem o calendário vacinal dela incompleto, vale a pena estar tomando essa vacina. Existem vacinas que a gente, que nem eu falei, que existe um período certo para se tomar durante a gravidez. Sim. E existem vacinas que podem ser tomadas independente do período da gravidez dela, como, por exemplo, da gripe, da influenza, que também pode ser feita na gravidez, entendeu? E existem vacinas que são contraindicadas e vacinas que eventualmente podem ser feitas. Enfim, é um assunto enorme. Né? Lá na clínica a gente tem o nosso centro de vacinação, a responsável técnica, a diretora técnica do nosso centro é a doutora Michele. E eu acredito que ela ainda vai ter oportunidade aqui de estar podendo falar mais sobre isso também. Sim, nós vamos convidar a doutora Michele para... Aliás, ela já está convidada para estar aqui no Pod Easy para falar de vacina, porque é um assunto extenso e importantíssimo. E também, nesse podcast, doutora, é importante falar dos mitos, né? Porque as pessoas têm muito medo da vacina, das contraindicações da vacina, mas a gente vai trazer a doutora para a gente poder esclarecer melhor esse assunto. Vacina é muito importante, né? Não só porque a gente tem o nosso centro de vacinação, mas é porque, de fato... Prevenção. De fato, é importante, né?
previne e realmente poupa muitas vidas, principalmente dos bebês. A doutora Michele, ela é pediatra e ela tem todo esse cuidado desde o nascimento do bebê, durante a puericultura, né? O que é a puericultura? É aquele período, principalmente no primeiro ano de vida do bebê, que tem que passar mensalmente com o pediatra para avaliar crescimento, desenvolvimento e outros fatores, como, por exemplo, as vacinas, né, que são importantes, né? E existem vacinas que não tem na rede pública, que tem na rede particular, Sim. mas que são fundamentais para a saúde de cada bebê, entendeu? E lá, de fato, na clínica, a gente tem todo um cuidado de dar todas essas orientações. Maravilha. Doutor, você falou em dengue. Dengue mata. Tivemos aí uma epidemia de dengue horrorosa o ano passado. E não vai ser muito diferente esse ano. Não vai, então, já é uma preocupação. Você poderia dar mais um esclarecimento sobre a vacina de dengue, a idade, a janela imunológica, a contraindicação? É uma dúvida muito frequente, a pessoa fala assim, eu já tive dengue, então eu preciso tomar vacina? Precisa, né? Antigamente, mas existe uma vacina mais antiga, que a pessoa que teve dengue, ela não poderia tomar vacina. Sim. Né? Hoje em dia já existe uma vacina nova, que é chamada Qdenga, que essa vacina, mesmo que você já tenha tido dengue, ela protege contra 4 sorotipos da dengue e você pode tomar tranquilamente. Hoje em dia a gente orienta 2 doses dessa vacina com intervalo de 3 meses. Entendeu? Tem uma alta proteção? E aí você não precisa ficar repetindo a cada 10 anos, como por exemplo a da antitetânica, entendeu? E uma alta taxa de proteção. Ela seria uma vez só? São 2 doses com intervalo de 3 meses. Intervalo de 3 meses, mas não repete mais, nunca mais? Não. Nunca, ela dá uma imunidade duradoura. Duradoura. É o que a gente hoje em dia tem de mais moderno e melhor em relação à prevenção da dengue. E não tem contraindicação? Praticamente não, a não ser que você tenha alergia a algum produto, Sim. Né, daquela injeção. Tá. Daquela ela é vacina. segura, essa vacina? Super segura. E ela é nova? É. Relativamente nova. E para a mulher acima de 50 anos, quais são as vacinas que ela não poderia deixar de tomar? A gente falou aqui da varicela, da catapora. Falamos, né? A gente está vendo, porque o que acontece? Hoje em dia, como melhorou a qualidade de vida, como as pessoas têm mais acesso à informação, né, as pessoas procuram mais a prevenção, a taxa etária está aumentando, né? A sobrevida está aumentando. Então, o que acontece? Coisas que a gente não via antigamente, hoje em dia a gente está começando a ver com mais frequência. Né? Então, a gente sabe que após os 50, principalmente após os 60 anos, existe uma deficiência imunológica, né, que a gente chama de deficiência imunológica senil. O nome é meio... né, meio forte. Mais forte, mas o que acontece. Realidade. E essa deficiência da imunidade, que ocorre naturalmente com a idade, né, ela faz com que vírus que estão ali inoculados no seu corpo, mesmo que durante anos, mesmo que durante muito tempo sem dar nenhum sinal, eles reativem. E um deles é o vírus da varicela, da catapora. Ele fica adormecido em alguns gânglios ali neuronais, principalmente ao lado da medula espinhal, né, do sistema nervoso central, e que ela pode reativar e dar aquele grosseirão, aquele cobreiro, né, que dói muito. Quem já teve o zoster, que é a reativação da catapora, que forma esse cobreiro, dói muito. E, em média, 30% das pacientes que manifestam o zoster permanecem com dor crônica, mas não é uma dorzinha não, dor intensa. Puxa vida. E aí, óbvio, né? Quem é que vive bem com dor o tempo todo? Não tem como. E, hoje em dia, o que a gente fala? Se você, mesmo antes dos 50 anos, teve um episódio de zoster por qualquer perda de imunidade, né, diminuição de imunidade, você deve tomar a vacina do zoster, que hoje em dia que é a vacina da varicela, da catapora. Tá? Então, passou um mês de melhora da crise, você já pode tomar essa vacina. E toda mulher com mais de 50 anos de idade que teve história de catapora na infância, mesmo que tenha sido na infância, já tem indicação hoje em dia de também fazer uma dose, que a gente chama dessa dose aí de reforço da vacina da varicela, da catapora. Interessantíssimo. Existem outras vacinas, como por exemplo da pneumonia, da meningite, né? Conforme a necessidade de cada paciente também, hepatite B, da gripe. Que é a H1N1. Então existe hoje em dia toda uma orientação vacinal, né, também para os pacientes com mais de 50 anos de idade. E a dengue? A dengue é todo mundo, principalmente no nosso país, que tem maior taxa de dengue, tem que ser vacinado, entendeu?
A dengue foi uma crise bem forte o ano passado, né? A criança pode tomar vacina da dengue? Nem toda criança pode tomar, depende da idade. Aí o pediatra, a Michele, pode estar aqui orientando melhor em relação a isso. Entendi. Quando ela vier falar aqui sobre essa questão da vacinação, que tem muita dúvida. Então, quem quiser já fica aí atento, tá? Quando quando a gente gravar e passar aí para vocês esse vídeo sobre vacinação, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Precisamos dessa informação, é informação atualizada, nem toda vacina tem também no SUS, então a clínica vem aí para trazer essas oportunidades de prevenção, né? Prevenir as doenças, e são doenças graves, né? Quando a gente fala aí de herpes zoster, pneumonia que mata idoso, por exemplo, quantas mortes você vê, meningite, e gripes fortíssimas que vira para pneumonia. Sim. E a dengue também, que já sabemos. Então, esse assunto aí vai estar com certeza aqui no nosso calendário do nosso tem que fazer um podcast só para isso. Tem que fazer. Doutora Michele já está convidada. Estou ansiosa para a sua presença aqui, para a gente gravar sobre as vacinas. Será muito informativo e importante. Doutor, nosso podcast já está finalizando. Mas já. Fiz até... sempre faço uma lista aqui e... a gente não consegue, porque também a gente deixa à vontade, porque vão surgindo aqui as ideias, né? Eu também falo bastante, eu gosto de contar a minha história, a minha experiência na farmácia. Mas o objetivo aqui é esse, é conversar. Conversar. Bater um papo, né? Bater um papo. E a Essencial Pharma, como é nosso patrocinador, trouxemos, no nome da farmácia, uma lembrancinha aqui pro doutor Jorge. Muito obrigado. Com uma forma de agradecimento pela disponibilidade. Posso abrir para ver? Com certeza. O doutor é super ocupado, né? Veja o comprometimento dele com as gestantes, com os partos. Sempre importante também a nossa boa creatina. Creatina, você toma, doutor, creatina? Tomo. Fundamental para recuperação muscular, né? Principalmente para quem faz atividade física. Sim, com certeza. Então, a creatina aqui da nossa marca Essencial Pharma, hoje tem muitos vídeos falando de creatinas falsificadas no mercado. A sua eu sei que é pura. É pura. A gente tem o controle de qualidade na farmácia que a gente faz. Existe até um teste do iodo, que tem muito aí no YouTube, no Instagram, para comprovar a qualidade da creatina, que ela tem que ser pura. Porque o que muitas empresas ilegais fazem é misturar a creatina com qualquer outro tipo de substância, que é amido, e daí com o iodo dá para você descobrir se é amido ou não. E, infelizmente, existe falsificação. Não pode confiar em qualquer... Não pode. Então, eu garanto a qualidade dessa creatina. Eu também. Doutor Jorge, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, seu horário justo e curto. Doutor, tem 1000 tarefas. Inclusive, vai ter o grupo de gestantes, que eu já estou sabendo. Sim. Se quiser encerrar, falar sobre o grupo. Falar rapidinho aqui. É um grupo que a gente está montando. Na verdade, é um curso que eu estou organizando, estou coordenando, né? Onde vai ter enfermeira obstetra, vai ter fisioterapeuta, né? Eu convidarei, vai ter a doutora Michele, convidarei também futuramente dentistas, até uma advogada especializada em direito médico da gestante. Puxa. Então, vai ser um curso que a gente vai estar fazendo de modo presencial, não vai ser online, né? Com as pacientes lá da clínica, mas também com pacientes convidadas, né? Então, a gente vai ser um curso mensal, vai ser o mesmo curso todo mês, né? Podendo variar os convidados, né? Envolvendo aí as nossas pacientes, para ser um dia de bate-papo, né? E né? Troca de informação. Né? Conforme a Isildinha já foi convidada, a Essencial Pharma, ela prontamente topou a ideia também para poder estar lá, né, fazendo uma parceria com a gente. Não é isso? Vai ser bem bacana. Vai ser. O doutor, ele tem o tempo bastante sobrando na agenda dele, daí ele criou mais um curso para gestante. Ele quase não tem a preocupação com as mulheres que estão parindo aí, que ele às vezes pergunta, doutor, vai viajar? Não, eu estou com uma gestante para dar à luz a qualquer momento, que não dá para sair, né? Tem que ficar antenado. E aí, não satisfeito, arrumou mais trabalho. Não, né? satisfeito, ele arrumou mais agora o curso de gestante, que vai ser altamente... Mas isso é um prazer que eu tenho enorme, gente. Tá
aqui trocando ideia, conversando, explicando, né? Aprendendo também, porque às vezes chegam dúvidas que você tem que faz buscar, pensar, faz assim, pensar. isso aqui, né? Às vezes, hoje em dia as pacientes buscam tanta informação que às vezes elas chegam para você com uma, nossa, ainda não li sobre isso, mas vou procurar me informar. Isso, bacana. Essa troca é muito positiva, né? Sim. Traz uma energia nova. Vou estar pronta para trabalhar aí junto com o doutor nesses cursos, para levar a informação, para complementar tudo aquilo que eu e a minha farmácia podemos oferecer de qualidade para uma gestação saudável. Estarei pronta para isso. Agradeço, doutor, mais uma vez, e fica aqui o convite para a doutora Michele e para o doutor voltar outras vezes, gente. Sempre que quiser, estaremos aqui. Então, muito obrigado, uma ótima noite e ótima semana. Ok, Isidinha, obrigado. Eu que agradeço e boa noite também a todos.